Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje, eu quero falar um pouco com vocês, né, nesses 30 dias com Deus. E eu estava anteriormente conversando com a Andressa e o quanto isso é maravilhoso, porque todos os dias, como eu já disse em algum desses vídeos aí, eu não me preparo para falar algo. Ponto final. Eu não me preparo. Tá? Eu não me preparo, às vezes vocês me verem aqui quando eu vou ler um versículo, alguma coisa desse tipo, mas eu não me preparo, eu não chego a estudar algo. Eu disse para Andressa assim, se eu fosse gravar vídeo, eu tenho que falar. Realmente eu tenho que falar, eu tenho muita coisa para falar. Eu tenho muitas coisas e muitas anotações. Um dia eu posso até fazer um vídeo mostrando para vocês a quantidade de anotações que eu tenho. Porque eu gosto de escrever, eu gosto de estudar, eu gosto disso. Eu estudo todos os dias, o dia inteiro, basicamente, porque eu gosto disso. E muito do meu trabalho também me direciona a ter que estudar. E de uns dias, assim, eu não me recordo a partir de qual vídeo, eu não estava mais sentindo aquilo que eu deveria estar falando aqui em nome de Deus. E aí eu comecei a entender, a partir do momento que eu fui estudando, lendo, e as coisas, né, é como se algo saltasse aos seus olhos. Imagina que você está lendo algo, seja o que for, ou você está vendo um conteúdo, né, e de repente aquilo salta aos teus olhos ao ponto de você parar e prestar atenção naquilo dali. É o que acontece, é o que tem acontecido. Só que muitas das vezes isso não acontece comigo lendo algo. Acontece com uma situação do dia a dia. Depois de um tempo, eu tinha ouvido uma pregação do Bill Johnson, e o Bill Johnson ele falava muito sobre a questão de você ver sobre a perspectiva de Deus, ver Deus nas pequenas coisas, nas coisas que acontecem no seu dia, e você estar à espera, e você estar em atenção. Inclusive eu fiz até um vídeo falando sobre estar presente. Então, pela misericórdia, isso tem acontecido. E normalmente, né, tipo assim, eu acordo, não tem nada, não aconteceu, eu começo a estudar e nada aconteceu, e eu começo a ler e nada aconteceu, e eu assisto um vídeo e nada acontece, assisto uma aula e nada acontece, e de repente vem. E hoje não foi um dia diferente disso, né? E aí eu falei assim, Senhor, o que tu quer pro dia de hoje? E aí ele falou assim, sua tia. Aí eu lembrei. E aí é o que eu vou contar pra vocês. Sem sombra de dúvidas, eu creio que quando Deus fez o homem e a mulher, ele entendeu que o homem não ia dar conta da própria vida sozinho e que precisava realmente, de fato, de uma pessoa que o auxiliasse em todo o processo. E a gente sabe, isso não é novidade para muitas pessoas, principalmente se você é casado, namorando, enfim, ou se você vive, né, com uma mulher, você entende o poder que uma mulher tem dentro de casa para poder direcionar e citar a energia da casa. Ponto final. Quando a minha mulher ela tá mal, seja lá por qualquer motivo que seja, aquilo tem um impacto na casa. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Porque a mulher, ela carrega uma das missões mais nobres aos meus olhos, que é a responsabilidade de construir uma nação, de educar uma nação, de educar as gerações. Tanto que, certa vez eu ouvi uma frase que dizia assim, e Deus deu sabedoria para a mulher e poder ao homem. Só que muitas das vezes a mulher usa a sabedoria que tem para tirar o poder do homem, porque quando eles não estão em comum acordo. E aí a própria palavra do Senhor nos diz que um reino dividido não subsiste. Quando eu tento dividir algo, aquilo não vai conseguir subsistir. E não vou generalizar, mas eu creio que a maior parte das mulheres tem sonhos. E um dos sonhos, né, é ser mãe. É ter um filho. Como eu disse, acredito que uma das funções da mulher de maior honra, ao meu ponto de vista, é a responsabilidade de educar, de criar a próxima geração. E diante disso tudo que eu falei, ao ponto de chegar a falar sobre a questão da minha tia,
E a minha tia era uma dessas mulheres que sempre sonhou muito em ter um filho. Eu me recordo, eu não quero de forma alguma talvez falar asneiras, não é isso, mas eu estou me lembrando de algumas coisas que vocês vão entender. A minha tia é muito nova, eu não sei exatamente quantos anos ela tem, mas ela é nova, né? E eu lembro que ela vem basicamente tentando ter um filho por volta aí de uns 20 anos. Pode ser que eu esteja errado nesse número, mas eu não tenho muito bem essa lembrança. Pode ser que ela tenha mais ou menos esse período. E de muito tentar e tudo mais. E a minha tia fez todo o processo. Minha tia casou, tudo certinho, na igreja, família tradicional, meu avô muito Caxias, sabe? Ela é a filha mais nova, enfim. E tentando engravidar, e era o sonho dela. E de fato era o sonho dela, porque eu tenho uma prima, essa minha prima deve ter uns 20 e poucos anos, eu não sei exatamente, né? E essa minha tia, ela cuidava da minha prima como se minha prima fosse filha dela. Sabe? Mas cuidava com carinho, com uma atenção. E depois foram nascendo outras crianças na família, né? Filhos de primas. E ela sempre com carinho, com amor, que era uma coisa assim inexplicável com as crianças. Inexplicável. Depois de um período, ela se tornou uma pessoa muito amarga. Ela se tornou uma pessoa muito amarga, eu lembro. E aí teve algumas confusões de famílias, enfim. E eu lembro disso. E aí, isso me veio agora à memória. Certa vez, tinha uma igreja que, se eu não me engano, eu não sei se era no período da pandemia, eu não me recordo exatamente. Um colega que era um personal trainer da academia, ele me convidou para dar uma palavra para os jovens, porque ele me treinava e a gente conversava e ele gostava da forma com a qual eu pensava. Ele falou assim, pô, você podia falar com o pessoal lá da igreja, com os jovens e tal. E eu falei, não, tudo bem, sem problema nenhum, eu falo e tudo mais. Mas na minha cabeça não era pregar para os jovens, né? Era para falar, para conversar, falar sobre as questões. Só que antes de mim teve duas pessoas que pregaram. Essas pessoas eram realmente envolvidas ali na igreja. Salvo engano, eles eram evangelistas e tal. E eu não era. E, salvo engano, o dia que eu falei, se eu não me engano, foi num domingo. Foi num domingo, ou num sábado, eu não lembro. E isso foi aberto. Era uma live por esse canal dessa igreja. E naquele dia, cara, aconteceu algo tão impactante que eu fiz um apelo. Se alguém queria aceitar Jesus, se alguém queria, né? E essa minha tia tava na live, cara. E ela aceitou Jesus. Cara, lembrei disso agora. E ela aceitou Jesus, eu vi ela nos comentários, eu não, tipo assim, porque teve um período em que a gente não tinha mais contato, a gente não teve mais contato por conta de várias coisas, enfim. E desde então ela mudou completamente. Ela casou, ela começou a se cuidar. E você olhava pra ela e via vida nela. Antes ela era uma pessoa assim, sabe, uma mulher muito... Ela era muito magrinhazinha assim, com aspecto de doente, mas ela não era doente. Não é pelo fato de ser muito magra que tornava aquela pessoa doente, não é isso. Eu tô falando que o aspecto dela. E depois ela mudou bastante, ela foi pra igreja e ela... depois começou a gente ter mais contato de novo, enfim. E aí chegou um período na vida dela que, tipo assim, ela tinha se tornado uma nova mulher. E ainda assim com a dificuldade de engravidar. Só que chegou um determinado momento, eu não me lembro exatamente o que aconteceu, que ela foi num médico e o médico falou, olha, você vai ter que operar. E aí ela teve que fazer uma cirurgia e nessa cirurgia, ao ponto de a complicação dela, acho que era uma complicação grave, eu não me lembro exatamente o que era, mas o resultado disso é que ela teve que fazer uma esterectomia radical. O que é isso, Vinícius? A remoção de
todo o aparelho reprodutor feminino. Pra você que não sabe. Só que ela já vinha nessa luta durante muitos anos. Ela já tinha cogitado a possibilidade de adotar uma criança, mas eu lembro que uma vez eu até comentei isso com ela. Falei, tia, eu conheci uma pessoa, porque eu conheci realmente uma pessoa que eu estava dando aula na época de instrumentação cirúrgica. Essa pessoa, ela prestava um serviço voluntário para uma pessoa que é muito influente no meio aqui e que eu acho que essa pessoa era meio que a responsável pelo processo de adoção aqui na minha cidade e tudo mais. E eu tentei fazer um contato ali, mas aí na época minha mãe meio que falou assim, não, ela vai ter o filho dela da forma com a qual Deus quer que ela tenha e tudo mais. Ela não vai precisar adotar e tudo mais. A minha mãe com fé ali, né, e tal, e depois eu me senti um pouco mal, porque parecia que eu tava querendo encurtar o caminho dela, entende? Eu nem sei se minha tia lembra disso. E passou. Passou completamente. Então, passou anos dessa situação, da cirurgia dela, eu não me lembro quanto tempo tem, mas eu acredito que ela já deve ter mais de 4, 5 anos. Agora pensa comigo. O sonho de uma mulher legítimo, certo? Assim, talvez possa ser o seu sonho também de ter um filho. Eu até falei com a Andressa, eu falei, talvez essa mensagem seja para uma mulher que sonha em ter filhos e por alguma razão também, assim como a minha tia, não conseguiu. Eu só quero que vocês entendam. Eu acho que a gente, na verdade, não vai conseguir entender a dor, o desespero, o desânimo, a falta de fé, a pergunta onde Deus está. Eu só pedi isso pra ele. Todas as mulheres podem fazer isso. Por que eu não posso? Não tô falando que seria o questionamento da minha tia propriamente dito, mas de outras mulheres que podem ser, que estejam nessa situação. E honestamente é imensurável. Imensurável. Eu não tenho a capacidade de entender e de sentir o que uma pessoa dessa sente. E aí chegou ao ponto que ela teve que tirar todo o aparelho reprodutor feminino. Eu sempre vi ela com muito carinho com as crianças. Nossa, ela com carinho com os meus filhos. Ela tem um carinho enorme pelos meus sobrinhos. Ela tem um carinho enorme pelas minhas priminhas pequenininhas, né? Que são filhas dos meus primos. E ela é um doce, assim, de carinho. Ela é apaixonada por uma filha de uma prima minha. Tipo assim, ela cuidou daquela menina. Ela leva aquela menina pra viajar. Ela cuida daquela menina. Meu irmão, é uma coisa assim de louco, né? Ela realmente tem um carinho muito grande. Sempre teve. Essa é a real. Sempre teve. Não é que ela teve isso. Não. Desde que eu me recordo da minha tia, antes dela ser casada, quando ela cuidava da minha prima, ela já era assim. A lembrança que eu tenho. Ela não era tanto assim comigo, porque eu era uma praguinha, né? Se diga de passagem. Mas com meus primos que eram mais calminhos e tudo mais, ela era. Mas é porque eu era realmente difícil. Quando criança. E não que eu não seja agora, mas quando criança era pior. E durante muito tempo, a gente se questiona sobre isso, tipo assim, o que deve ter passado na cabeça dela? Eu nunca tive a oportunidade de conversar ou de perguntar, até porque a gente às vezes não quer mexer numa ferida de uma pessoa, mas talvez eu vou ter agora a oportunidade de fazer isso, de um dia perguntar isso pra ela, enfim. Eu acho que eu vou fazer isso. E o tempo passou. E eu acho que isso acontece muitas das vezes com a gente. É um momento ao qual a gente perde todas as esperanças e a gente se questiona realmente se existe um Deus. E talvez a gente pergunta assim, cara, Deus esqueceu de mim. Independente da situação, seja uma situação como essa ou não, e a gente pergunta, Deus se esqueceu de mim. Deus se esqueceu de mim, Deus se esqueceu de mim. Por que isso está acontecendo comigo? Deus se esqueceu de mim, eu creio, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, e Deus se esqueceu de mim. E eu já me perguntei isso muitas vezes em muitas situações, inclusive nas situações que a gente tem passado. Muitas das vezes a gente se questiona isso, mas num vídeo desse anterior eu meio que falei sobre isso também. E hoje eu tava pensando sobre isso. O que a gente sente acerca disso, né? Acreditando que Deus nos esqueceu. Mas o que Deus diz ao respeito disso? Que normalmente não é a ótica pela qual a gente enxerga. E lá em Deuteronômio 31:8 diz assim, não tenha medo, nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de você. Ele estará com vocês, não os deixará, nem os abandonará. Isaías 41:10, não tenha medo, pois eu estou com você, não desanime, pois eu sou o seu Deus.
Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Josué 1:9. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E por aí vai. Tantos outros versículos que Deus fala que Ele não se esqueceu da gente. Porque muitas das vezes a gente acha que Deus se esqueceu de nós ou que nós não temos importâncias para Deus. Será que não temos importâncias para Deus? 1 João 4:4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 Coríntios 6:20. Vocês foram comprados por um alto preço. Isaías 49:15. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Então existe para todas as nossas aflições uma resposta que já estava na mente de Jesus e ele já deixou pra gente através da palavra dele. E eu sei que mesmo diante de tudo que eu acabei de falar, ainda assim se torna muito difícil confiar, acreditar e não ter o sentimento ao qual Deus talvez tenha esquecido de mim ou ele não se importa comigo. Ainda há pouco eu falei com a Andressa que muitas das vezes os nossos sentimentos querem nos enganar acerca das promessas. Mas eu preciso declarar aquilo. E não posso deixar com que eu seja confundido com os meus sentimentos acerca daquilo que Deus pode fazer por mim, que Ele quer fazer por mim e que Ele quer fazer através de mim. Deus não vai fazer nada em você se Ele não puder fazer algo através de você. Então, se a gente não permitir que Deus faça algo através de nós, Ele não pode fazer nada por nós. Porque se não mudarmos de dentro para fora, ou vivermos só de aparência, aquilo não se sustenta. E que na grande maioria das vezes a gente entende que, por mais que eu não goste do que eu vou falar, o tempo é necessário. O tempo é importante. O tempo ele precisa forjar o nosso caráter. E eu acho que uma das coisas mais importantes durante o tempo, eu creio que é o momento ao qual Deus está querendo observar em nós para onde estamos correndo quando nada acontece do jeito que queremos. Para onde estamos indo quando nada daquilo que eu pedi para Deus acontece. Ou a quem eu recorro quando as coisas que eu tenho feito não acontecem. Corro para as forças dos meus braços ou corro para poder me render de joelhos? Ou eu vou orar para que eu consiga ser empossado do poder que ele disse que estaria comigo, para que aquilo que saísse da minha boca, as declarações que saíssem da minha boca, surtissem efeito. Hoje eu ouvi um cara dizendo assim: Jesus não orou para curar ninguém. Eu falei, como assim? Ele não orou para curar ninguém. Ele apenas declarava aos mortos para levantar, aos mancos para andar, aos cegos para enxergar, o surdo para ouvir. Ele ordenava. Mas Jesus orava. E aí o cara fez uma analogia que a oração é como se fosse um depósito, onde constantemente eu precisava estar nesse processo de oração. Porque a oração que vai me sustentar, a oração que vai me fortalecer, a rendição ao Senhor que faz com que eu consiga ser forte no dia mau. Lá em Provérbios diz que é na crise que os fracos se revelam. Muitas das vezes a gente se sente abandonado, mas é nesse momento que a palavra nos traz o conforto. Quando eu penso que estou fraco, é porque eu estou forte.
Porque é nesse momento que o Senhor nos carrega, que é o momento de rendição completa, aonde você entende e compreende que Ele está te conduzindo. E para poder fechar e concluir esse vídeo acerca da minha tia, acerca dessas coisas que eu te falei, vale a pena esperar. Porque a misericórdia dele é real, o amor dele é real. E hoje, dia 30 de janeiro, a minha tia conseguiu adotar uma criança que está fazendo 30 dias hoje, no dia 30. É uma menina cujo nome é Betina. Ela me mandou mensagem pela manhã e, como eu disse para vocês, a gente não se fala tanto. E ela falou assim, você tá pronto para uma notícia maravilhosa? E ela me contou. E aí eu disse para ela assim, você vai ser uma excelente mãe. Ela virou para mim e falou assim, eu vou tentar. Eu falei, não, você não vai tentar. Você já é. E agora me veio na cabeça o porquê que eu disse isso. Porque todo esse processo que ela passou de dor, de aflição, foi o processo de forjar para que ela pudesse ser uma boa mãe. Então não é que ela vai tentar ser uma boa mãe. Deus não daria uma criança para ela se ele não tivesse certeza de que ela já é uma boa mãe. E isso faz todo sentido dentro da nossa jornada. Que muitas das vezes determinadas coisas acontecem pela nossa dificuldade da memória, a gente se esquece daquilo que Deus prometeu e que naquele momento Ele está cumprindo. E eu creio que esse foi o momento, foi o tempo que Deus separou para que ela tivesse a bênção dela. Sim, ela não conseguiu gerar por conta de determinadas situações médicas gravíssimas. Mas Deus já sabia disso. E Ele preparou ela para esse tempo, para que nesse tempo ela conseguisse ter a bênção dela. E eu fiquei muito feliz, muito grato a Deus por isso. E aí, uma das primeiras coisas que eu falei com ela foi assim, eu vou orar por vocês. E eu vi as pessoas, né? Não, fizeram grupo e vamos fazer isso e vamos fazer aquilo. Eu falei assim, eu vou orar por eles. Porque eu creio que a cabeça dela deve estar um turbilhão de coisas, de sensações, de emoções, ao mesmo tempo de ansiedade, de medo, de alegria, de dúvidas, de incertezas, que é normal porque a gente não tem um manual para ser pai e para ser mãe. Apesar de eu ter dito que quem nos prepara e nos capacita, assim que aconteceu na vida dela, que foi o Senhor que preparou e a capacitou para isso. Mas muitas das vezes, pra gente aqui carnalmente falando, se a gente não tiver realmente um espírito rendido ao Senhor, a gente às vezes fica assim um pouco assustado com as coisas. E sim, esse vídeo foi com o objetivo não somente de falar dela, mas de falar de mim, de falar de nós, que muitas das vezes a gente não entende. Mas uma das frases que uma vez saltou na minha cabeça, e eu fecho esse vídeo com essa frase, e eu não entendia o porquê dessa frase, que diz assim, Deus só vai fazer sentido pra você quando nada mais fizer sentido. Ele só vai fazer sentido quando você não se... É quando você não tem mais aonde se escorar. Porque muitas das vezes você se escorou em muitas coisas. Você se encostou na segurança de um dinheiro, você se encostou na segurança de alguém que iria prover, você se encostou na segurança de alguma coisa. Mas se tudo sair hoje da sua vida, o que te sustenta? Logo, muitas das vezes, Deus só faz sentido quando nada faz sentido pra gente. Quando nada nesse mundo faz sentido, a gente consegue compreender e se render que Ele é o sentido. E é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal, dá o like, comente. Eu te vejo no próximo vídeo e até lá.